Gênesis capítulo 35, versículo 8 diz assim: Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Nós vamos pular agora lá para o versículo 16. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas o seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Israel soube. Eram 12 os filhos de Israel. Depois nós pulamos lá para os versículos 27. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate Arba, onde peregrinaram Abrão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias expirou Isaque, morreu, sendo recolhido ao seu povo. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Senhor, nós lemos a tua palavra, Pai, e esta sem dúvida é uma palavra de vida, e nós queremos abrir o nosso coração. Eu quero abrir o meu coração para ti, Senhor, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu Espírito Santo falando conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, por causa das escolhas erradas, né, que Jacó fez, ele e sua família tinham passado por momentos bastante difíceis, em algumas situações bastante temerosas. A tragédia que eu contei na semana passada aqui, a tragédia que tirou a vida de todos os homens da cidade de Siquém, ela fora provocada pelos filhos de Jacó, pela família de Jacó, para se vingarem, ou para vingarem o que tinha acontecido com a sua irmã Diná, o estupro que ela sofreu ali. A Bíblia mostra que Jacó ficou temeroso, e ele estava certo em ficar temeroso, com a segurança de todos ali naquele lugar. Já não havia mais condição para eles estarem ali. Mas o que eu vejo, queridos, e que eu falei para vocês aqui na semana passada, é que muitas vezes o medo de determinadas situações na nossa vida faz com que a gente ouça Deus falando conosco, quando muitas vezes nós não temos dado ouvidos. E não é porque Deus não fala, porque o tempo todo o Senhor está falando comigo e com você, seja através da palavra de Deus, seja muitas vezes através de alguém que Deus usa para trazer alguma mensagem, meio sem compromisso, mas que Deus fala com você através daquela pessoa, ou muitas vezes Deus fala conosco diretamente através de sonhos, de visões. O fato é que nós vemos um tempo na vida de Jacó que ele já não tinha mais contato com Deus. Ele não há registro na Bíblia de que Deus estivesse falando com Jacó. Mas não é porque Deus não estava falando, é porque Jacó não estava ouvindo. E quando nós temos o nosso coração ligado a coisas, a situações, a interesses simplesmente humanos, nós deixamos de ouvir a Deus. E Deus quer ser participante da nossa vida em todas as coisas. Ele quer ser participante da sua vida financeira, Ele quer ser participante da sua vida amorosa, Ele quer ser participante da sua vida de relacionamentos, de amizades. Ele quer ser participante da sua vida em todas as áreas. Amém, queridos? Porque Deus tem bênçãos para nos dar. Deus tem bênçãos para derramar sobre a nossa vida. E Ele tem um caminho.
E muitas vezes nós queremos fazer as coisas à nossa própria maneira. É aquela tragédia acabou fazendo com que o perigo causado por aquilo trouxesse temor no coração de Jacó. E a certeza de que permanecer em Siquém já não era alguma coisa segura. E então ele se dispõe a ouvir Deus falar. Ele consegue ouvir Deus falando com ele. Deus fala com ele e diz para ele: Jacó, olha, levanta-te, volta a Betel e habita ali. Lá era o lugar que você deveria estar. Não era Sucote, não era Siquém. O lugar para onde Jacó deveria ter ido era Betel. Mas os interesses dele fizeram com que ele fosse para Sucote e depois para Siquém. E lá ele sofreu muitas coisas ruins, que não foram agradáveis para ele, nem mesmo para a família dele. Ele ouve a Deus. Essa decisão de se voltar para Deus, queridos, envolve práticas na nossa vida, como envolveu práticas na vida daquela família que foram importantíssimo para a vida de todos ali. Quando nós decidimos voltar para Deus, olhar para Deus, colocar a nossa vida nas mãos de Deus, algumas coisas precisam ser feitas. Quando Jacó decidiu ir para Sucote, quando ele decidiu ir para Siquém, o coração dele estava totalmente desligado das coisas de Deus, até mesmo das coisas espirituais. A experiência que ele teve, do encontro que ele teve com Deus, lutou com o anjo do Senhor, mudou algumas coisas na vida dele, mas ele logo se esquece daquilo, porque quando a gente precisa de Deus, a gente vai em socorro do Senhor, mas quando a situação está bem, a gente se esquece. Deus é apenas um momento passageiro. Jacó se esqueceu de Deus, se esqueceu do compromisso que ele tinha, se esqueceu de que ele tinha feito um voto de voltar lá para Betel. E agora ele decide obedecer à voz de Deus. Se antes, queridos, enquanto eles estavam em Sucote e quando estava em Siquém, não havia nenhuma preocupação em manter os padrões divinos de santidade, de pureza. Agora, Jacó está disposto a tirar do meio da sua família toda impureza. Ao longo do caminho, ele permitiu que a sua família tomasse ídolos, tomasse deuses estranhos e levasse consigo. Furaram as orelhas, colocaram argolas, e isto tinha um significado muito importante naquela época, porque quando você colocava argolas na orelha, era um simbolismo de submissão a deuses. Eles agora arrancam essas coisas de si, tomam os ídolos que estão na sua casa, entregam lá para Jacó, e Jacó os enterra lá no carvalho que está em Manre, em Siquém. Aquilo já não podia mais fazer parte da sua vida. Jacó disse para sua família: olha, nós precisamos nos purificar, porque nós vamos entrar na presença de Deus. Sabe, queridos, nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que sem santidade o homem não verá a Deus. E Deus não age de maneiras diferentes comigo e com você. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que Lúcifer, a Bíblia diz que era querubim ungido. Ungido por quem? Ungido por Deus, queridos. E no momento em que ele pecou, no momento em que se rebelou contra Deus, Deus o lançou para fora. O próprio Jesus
Jesus, quando esteve na cruz, Ele estava ali carregando o meu pecado e o seu pecado, e a Bíblia diz que Deus não pôde olhar para Ele, por causa do pecado sobre a sua própria vida. Quando a Bíblia fala para nós de santidade, queridos, ela está dizendo que não há como a gente entrar na presença de Deus, se nós não estivermos purificados dos nossos pecados, se a nossa vida não estiver purificada. Jacó então decide tirar toda a impureza do meio da sua família, para que eles pudessem entrar na presença de Deus. Despojaram-se dos seus deuses estranhos, que eles tinham tomado ao longo do caminho, dos símbolos pagãos que eles estavam usando, e enterraram tudo isso ali. A caminhada rumo a Betel, ela foi protegida por Deus, e ninguém ousou fazer mal aos filhos de Israel, porque Deus mandou o terror no meio daquelas nações, que queriam vingança. Afinal, os filhos de Israel cometeram um assassinato, mataram os homens de Siquém. Isto não estava nos planos de Deus, isso faz parte do plano do homem. O homem muitas vezes toma decisões, achando que está cumprindo um propósito, e Deus não tem nada a ver com isso. Mataram, levaram cativos as crianças e as mulheres. O povo, a vizinhança de Siquém, queria vingar o que tinha acontecido ali naquela cidade. Mas a Bíblia diz que por causa do coração de Jacó, em obedecer a Deus, em querer fazer a vontade de Deus, Deus mandou o terror naquelas cidades, e ninguém levantou um dedo contra eles. A primeira coisa que Jacó faz ao chegar a Betel, foi edificar um altar ao Deus que se revelou a ele, e ele chama aquele lugar então de El-Betel. Eu falei para vocês, já não era mais Betel. A primeira experiência dele, ele chama aquele lugar de Betel, casa de Deus. O Senhor estava aqui e eu não sabia. Agora ele chama El-Betel, o Deus da casa de Deus. Deus da casa de Deus. Jacó reconhece que a casa de Deus sem Deus não é absolutamente nada. No caminho da restauração da sua vida, da vida de Jacó e de sua família, acontecimentos que podem abalar a vida de qualquer pessoa, queridos, como eu disse para vocês. Esse relato que fala de Jacó se levantando para ir a Betel, ele é interrompido no versículo 8 para fazer menção à morte de Débora, a ama de Rebeca. E você pergunta, bom, quem era Débora? Que até agora não aparece na história. Débora aparece pela primeira vez lá em Gênesis 24:59, quando Rebeca está saindo da sua casa para se casar com Isaac. Aparece lá como a ama de Rebeca. Não aparece nem o seu nome. Muito provavelmente porque naquela época ela não tivesse importância nenhuma, senão o fato de ser ama de Rebeca. Mas depois disso ela aparece em Gênesis 35:8, no meio dessa história de Jacó, mencionando a morte dela, e mencionando também o seu nome. A gente não tem qualquer informação na Bíblia do porquê, e nem quando a Débora chegou no acampamento de Jacó e da sua família. Talvez ela tenha vindo para trazer a notícia de Rebeca, sua senhora. Era mãe de Jacó. Mas a simples menção da sua morte, a forma como ela foi honrada, sendo enterrada ali, no meio do povo de Israel, nos mostra a importância dela na família de Isaac, especialmente para Jacó. Talvez ela tenha tido muito mais proximidade com Jacó durante a sua vida, o seu crescimento, do que a própria mãe teve. Mas a Bíblia mostra isto, e Moisés faz questão de relatar isto,
E a gente pode entender que de alguma forma essa mulher representou alguma coisa importante na vida de Jacó para ele honrá-la dessa maneira. Jacó tinha acabado de chegar a Betel. Ele tinha erguido um altar de adoração a Deus. Ele estava experimentando da presença de Deus ali naquele lugar. Deus fala com ele. E no meio dessa alegria, por causa da presença de Deus, um momento de dor. Débora morre. É interessante como Moisés coloca isso no meio da história, no versículo 8, de repente, ele está dizendo, e edificou ali um altar ao lugar, chamou El Betel, de repente ele diz, morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo de um carvalho que se chamou Alombacute. É interessante, querido, nós observarmos que nada é registrado na Bíblia a respeito de Rebeca, a mãe de Jacó. É a última menção que a gente vê de Rebeca. Não há qualquer menção da sua morte. Rebeca teve alguns momentos complicados na sua vida. Mas a Bíblia cita a sua ama. Ela é lembrada com honras. O lugar onde Débora foi enterrada é chamado de Alombacute, que significa carvalho de choro, ou em algumas traduções, carvalho de lágrimas. Muito pranto, muita dor, muito choro muita lágrima foi derramada ali por causa da morte de Débora. Algum tempo depois, Jacó experimenta nova perda. Raquel, que era a sua amada, Raquel, que era a sua preferida, Raquel, que era aquela por quem Jacó trabalhou durante 7 anos e não a recebeu, foi enganado pelo seu sogro. Aquela que ele tinha, que ele cuidava com todo zelo, dá à luz a um filho e morre. Morreu no parto. Mas um momento de alegria e ao mesmo tempo um momento de tristeza. Um momento de alegria por causa do nascimento daquele filho tão esperado. E um momento de tristeza por causa da partida, da perda da esposa que ele amava. Antes de morrer, Raquel dá o nome de Benoni ao filho, por causa das dores do parto, filho da minha dor. Mas Jacó olha para aquilo e diz, não, meu filho não vai se chamar assim. Meu filho vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Nós não podemos nos esquecer, queridos, que a morte de Raquel, ela deve ser vista como consequência das suas escolhas anteriores. Quando a gente volta um pouquinho lá atrás, nós vamos lá para Gênesis capítulo 30, no versículo 1, nós vemos Raquel, vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão o quê? Morrerei. Declaração dela. E ela morreu ao dar à luz o segundo filho. Um pouquinho mais para frente nós vemos em Gênesis 31, 19, contando que Raquel, quando eles estavam partindo da casa do seu pai, ela rouba os ídolos de Labão e os leva consigo. E a Bíblia deixa claro, registrado, que Jacó nada sabia a respeito disso. E Jacó, na sua ignorância, no seu desconhecimento, ele diz então para Labão, no capítulo 31,
versículo 32, ele diz para o seu sogro: olha, não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está contigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel o havia furtado. Raquel sofreu as consequências das suas escolhas. Ela tem a sua importância na história. Mas me chama a atenção o fato dela não ter sido mencionada, ou não ter sido mencionada a sua morte, e ter sido mencionada a morte da sua ama. Mais um tempo depois, e no mesmo capítulo 35, e embora seja no mesmo capítulo, existe, entre esses eventos, existem alguns anos. Nessa época, provavelmente, Jacó já estava na convivência do seu pai novamente, que a Bíblia também não menciona, mas é muito provável que ele já estivesse na convivência do seu pai. Mas no versículo 35, no capítulo 35, aqui no finalzinho, no versículo 29, registra a morte de Isaac, aos 180 anos de idade. E a Bíblia diz que nesse tempo, Esaú e Jacó voltam a se encontrar, depois de muitos anos. Depois de Jacó ter sido transformado, depois de Jacó ter sido mudado, ter uma experiência com Deus, e ainda assim ele voltou a enganar o seu irmão, e agora eles se reencontram. E eu vejo aqui, queridos, que a morte de Isaac, na verdade, é um marco na vida de Jacó, porque Deus tinha uma promessa para ele, mas quem carregava o selo da aliança enquanto vivo era o seu pai Isaac. E agora Jacó se torna o cabeça da aliança de Deus com o povo de Israel, a aliança que ele tinha feito com Abraão, que depois foi transferida para Isaac, e agora é transferida para Jacó. Na nossa vida, há também momentos de dor, há momentos de lágrimas, há momentos em que você olha para determinada situação e você fica imaginando por que Deus não agiu nisto, por que Deus não curou, por que Deus não restaurou, por que Deus não me livrou dessa situação, por quê? Por que tantas coisas acontecem? Nós vemos tanta gente aí questionando por que tantas guerras existem. Por que Deus permite que as coisas aconteçam dessa maneira? Pessoas que não conhecem a Deus. Deus é o mesmo, queridos. Deus é um Deus de amor. Mas a Bíblia diz que Deus é um Deus de juízo e justiça também. Coisas acontecem. Situações ruins acontecem. Nós não estamos isentos dela, mas nós sabemos que nós podemos ser vitoriosos. Na nossa caminhada com Deus, nós não podemos avaliar a nossa vida pelo momento que nós estamos passando. Se tudo está bem, então eu estou bem com Deus. Se tudo está correndo bem, então Deus está cuidando da minha vida. Mas a partir do momento em que nós começamos a passar por alguma dificuldade, o teu relacionamento com Deus esfria. Deus já não é mais o mesmo. Nós não podemos, nem devemos avaliar o relacionamento de Deus conosco, baseado nas situações que acontecem na nossa vida. Deus não muda, queridos. Deus nos ama da mesma maneira. Jacó fez escolhas e Deus permitiu que Jacó passasse pelo que passou por causa das escolhas erradas que ele fez, mas Deus estava lá, cercando a vida dele. Como o salmista diz, como os montes ao redor de Jerusalém, assim é o Senhor conosco.
cuidando, zelando pela nossa vida, mas permitindo que a gente faça escolhas. Ele apenas nos diz: olha, escolhe o caminho da bênção, porque se você for pelo outro caminho, o outro caminho é caminho de maldição. E não existe um terceiro caminho, não existe o meio do caminho. Existem dois caminhos. As escolhas que a gente faz vão trazer consequências, quer sejam boas, quer sejam más, mas são escolhas que nós fazemos. Muitas pessoas tendem a associar a perda de alguma coisa, ou de alguma situação, ou de alguma pessoa, com a falta de cuidado de Deus sobre a sua vida. O que nós temos aqui nessa história, o que nós vemos aqui no relato da vida de Jacó, é que Deus está presente, até mesmo nos momentos aparentemente ruins da vida do homem. Deus está o tempo todo ali cuidando. Se nós tememos ao Senhor, e temer ao Senhor, queridos, é fazer a vontade dEle, é fazer o que Ele nos ensina na sua palavra, é ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, é colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiar que Ele tem o melhor para mim e para você, e Deus tem. Deus se alegra em nos abençoar. Prazer de Deus é nos abençoar. Nós podemos escolher entre olhar para as dificuldades ou olhar para Deus, que nos dá esperança. A morte de Isaac aqui, ela foi precedida de um tempo de reconciliação entre Esaú e Jacó. Eles precisavam daquilo. Eles tiveram um encontro que foi um encontro tremendo, que Jacó não esperava, porque ele estava esperando o pior. Esaú vai ao seu encontro. E sabe o que me faz lembrar agora uma coisa, queridos? Quando cita a última vez que a Bíblia cita Rebeca na Bíblia, fala de Rebeca dizendo para Jacó: olha, vai embora daqui, fica um tempo fora, até que a ira do teu irmão seja abaixada. E quando isso acontecer, eu vou mandar te buscar, eu dou um jeito de te trazer de volta. E isso nunca aconteceu. Isso me faz pensar, queridos, que até a época do encontro de Esaú com Jacó, Esaú tinha no seu coração vivo o desejo de vingança por causa do que Jacó fez. E Deus mudou aquela história, e Esaú chega, olha para a vida de Jacó e o abraça e o beija. A Bíblia diz que ele corre, abraça e beija. Essa mesma situação nós vemos mencionada lá no livro de Mateus, quando conta a história do filho pródigo, quando o pai vê o seu filho chegando lá ao longe. Apesar do seu filho ter feito o que fez, de ter desprezado, saído de casa, quando ele volta, seu pai o vê de longe. A Bíblia diz que ele corre, o abraça e o beija. Jacó teve uma experiência com Esaú, mas talvez eles não tenham tido tempo realmente de se reconciliar naquele evento, naquele momento, porque Jacó, apesar de tudo que aconteceu ali, dá um jeito de fugir do seu irmão e engana seu irmão, dizendo que vai encontrá-lo e vai para outro canto. Esaú vai para Seir, Jacó vai para Sucote, lugar que não era para onde ele deveria estar. Eles se reencontram.
restauram o seu relacionamento. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós vemos nesse final de vida de Jacó algumas coisas importantes acontecendo, mudanças realmente acontecendo na sua vida. Mas Moisés faz questão de mencionar que nesse relato aqui, Raquel havia morrido. Raquel era uma parte importante na vida de Jacó. E Moisés faz questão de mencionar que sobre a sepultura de Raquel, Jacó levantou uma coluna de pedras. Ele escreve que existe até o dia de hoje, evidentemente até o tempo em que o livro foi escrito, existe até o dia de hoje. Sabe, a Bíblia fala de memoriais que nós levantamos em ocasiões especiais da nossa vida, memoriais que devem ser levantados, como esses homens levantaram lá. Memoriais foram levantados, quando Jacó fez um pacto com Labão, um memorial foi levantado ali, eles colocaram pedra sobre pedra, dizendo: olha, nós juramos diante do Senhor, que eu não vou passar daqui, nem você vai passar de lá para cá, para fazer mal um para o outro, isto vai servir de memorial. Um memorial foi levantado ali sobre a sepultura de Jacó. Nós precisamos levantar memoriais, sabe por quê, queridos? Para nos lembrarmos do que Deus tem feito na nossa vida e não nos esquecermos quando o tempo da adversidade vier, e nós nos lembrarmos que Deus tem sido fiel conosco em toda situação e Deus jamais nos desampara. Amém? Deus jamais nos deixa, Deus jamais nos deixa só. Você pode estar no meio da tempestade, mas Jesus estava junto com eles ali e disse: olha, calma-te, mar. Nós podemos passar por situações difíceis na nossa vida, mas Deus está conosco e vai nos fazer vencedores. A Bíblia fala de memoriais, mas nem sempre esses memoriais falam de coisas boas somente. Falam de momentos ruins, de momentos de dor. Raquel, ela se tornou um símbolo de dor e sofrimento. Nós vemos lá, Jeremias registrando lá, no capítulo 31, versículo 15 a 16, ele diz assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus territórios. Sabe, queridos, por maior que seja muitas vezes a tua dor e o teu sofrimento, não é isto que determina o teu fim. Jacó talvez estivesse pensando: bom, a minha vida já acabou, a minha vida já acabou, perdi Débora, perdi Raquel. Mas Deus diz para nós: há esperança. A esperança. Nós vemos lá no livro de Jó, capítulo 14 e 17, eu amo esse versículo aqui, porque ele faz uma alegoria maravilhosa. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ele diz: ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova.
A tragédia, queridos, não é sinal de derrota na nossa vida. A tragédia não é sinal de que a nossa vida acabou. Algumas vezes elas podem acontecer na vida de todos nós. Mesmo em meio à tragédia, Deus suscita milagres. Deus faz coisas acontecerem. Mesmo em meio à dor, nós podemos ter esperança no Senhor, porque Deus está ali. Deus está atento. Deus quer cuidar de nós. Deus quer derramar sobre a nossa vida bênção sem medida. É o que diz a sua palavra. No meio da tragédia, Deus suscita um milagre. Você quer experimentar milagre na sua vida? Aprenda a confiar no Senhor. Sabe? O melhor, queridos, para a nossa vida é esperar em Deus. Paulo, ele escreve em Romanos 8:35. Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? A fome? A nudez? Perigo? A espada? Nada, queridos, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E você pode ter certeza disto. O Senhor está contigo em todo momento. O Senhor está contigo em toda situação. Não importam os momentos de dor pelos quais você possa passar. Fique de pé, queridos.